E estamos no ar para mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos um convidado especial, um convidado que se calhar pelo nome muita gente não associa, o João Bastos, ele que muitas vezes e que certamente faz parte do vosso fim de semana agora na Eurosport, enquanto vêm provas de Hum. natação na Eurosport portuguesa. Eu infelizmente, como vivo na Áustria, só tenho Sport da alemã. E tenho a certeza que o João faz um trabalho muito melhor que o comentador da Eurosport aqui na Alemanha, que parece um pouco uma mosca morta. Não dá ele não dá nenhuma emoção à prova e certamente que o João faz muito melhor esse trabalho do que este comentador. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado pelo convite. Ainda para mais para um programa que tem sempre grandes campeões. Abriste aqui uma exceção para me convidar a mim. Também estás à vontade no teu programa a sempre um grande campeão, que és tu, por isso aí estamos. Não, A mas exceção não é tu assim és tão um grande. grande campeão, pronto, não foste na natação, mas és um grande campeão na parte da mídia e dos comentários. Não há ninguém, pelo menos que eu conheça em Portugal, que faça-o tão bem como tu fazes, e certamente que és um campeão nesse aspecto, nessa vertente. Pronto, está bem, está bem. Leve esse elogio então. Esse duplo elogio. João, como eu, Já ganhei o dia. sim. Como eu disse, pelo nome muita gente não te conhece e eu gostava que nos desses a conhecer um pouco melhor quem é o João Bastos, o nosso comentador favorito da Eurosport. Eu sei que foste É nadador, que não há outro. exatamente, eu sei que foste nadador e queria que falasses um pouco do teu background, como é que foi a tua carreira como nadador, como é que chegaste à Eurosport, porque o João também foi, eu lembro-me do João fazer uns artigos para a Fair Play e de ler muitos artigos que ele fez e ele está nessa vertente mais da parte dos mídias e eu queria que nos falasses como é que chegaste a esses meios. É verdade. Bom, foi um pouco nessa sequência como tu falaste. Ou seja, eu aprendi a nadar muito tarde, aos 10 anos foi quando houve piscinas em Almeirim, Uhum. que eu sou de Almeirim, e nós, eu e tu que temos a mesma idade, tivemos um bocado a sorte de crescer numa altura em que a natação e outros desportos, para além do futebol, foram um bocado Uhum. democratizados. Entramos na União Europeia no ano em que nascemos, em 1986, e Exato. depois houve um forte investimento a nível local, principalmente das autarquias, em termos de infraestruturas desportivas e, portanto, nesse sentido, sinto-me um privilegiado. Já tinha 10 anos quando apareceram as piscinas em Almeirim e aproveitei e fui aprender a nadar. Na altura gostei e os meus colegas na altura também seguiram para a equipa de competição. 3 anos depois apareceu e, portanto, só aos 13 anos é que eu estava a fazer competição. Enfim, depois ainda acabei por ir a uns nacionais, mas fiquei por aí, nunca fui um nadador de eleição. Nadei até ininterruptamente até aos 21 anos, depois a faculdade dificultou aqui um bocadinho a coisa, meti-me em associações de estudantes e, enfim, Uhum. lá ficou a natação um bocado À posta de parte. lado, mas sempre fui um grande adepto da natação e também sempre fui um grande adepto de escrever. Eu na altura tinha um blog da minha equipa, ia lá metendo os resultados e tal, mas nada que tivesse a ver com o que depois acabei por fazer. Em 2014 havia um site que era o Planeta Desportivo, Uhum. uh, tinha uma abordagem muito sobre futebol, mas começaram a abrir um bocadinho o leque e enviei para lá uns textos. Na altura era só sobre natação internacional e era muito esporádico, era para aí uma vez, 2 em 2 meses ou assim. Uhum. E fui mandando alguns artigos sobre natação. Depois esse site acabou em 2016 e um grupo de autores que escrevia para esse site decidiu fundar o Fair Play. O Fair Play já tinha outro âmbito, era mais, dar destaque mais às modalidades, menos ao futebol, e nesse sentido acho que foi muito bem sucedido porque a aceitação foi grande em algumas modalidades, nomeadamente a natação. Na altura, lá está, comecei a reparar que o pessoal da natação começava a ler os meus artigos e certo dia convidaram-me para ir comentar a Taça do Mundo de Setúbal em Uhum. direto.
Foi uma experiência que, enfim, não estava a contar muito com ela, porque lá está, gosto de natação, gosto de escrever, mas aqui era outra coisa completamente diferente. E Exatamente. estava completamente fora daquilo que era o meu hábito até à altura, porque é completamente diferente eu escrever e ter tempo para investigar e ter tempo para montar um texto, ou estar a comentar aquilo que se está a passar à minha frente. Entretanto, e quase em simultâneo, portanto, isto foi a etapa da Taça do Mundo foi em junho, foi 2017, e penso que foi em julho de 2017 foram os Mundiais de Budapeste. Na altura, os comentadores do Eurosport eram o Filipe Coelho e o Luís Cardoso. O Luís Cardoso só estava disponível sempre na parte das finais e, portanto, de manhã o Filipe Coelho estava sozinho a comentar. E então começou a convidar algumas pessoas, também lá foi o Gigante, foi uma das pessoas que lá foi. Eu fui num dos dias e, entretanto, depois, nas provas consequentes, o Filipe e o Luís já não tinham tanta disponibilidade, o Eurosport, entretanto, contactou-me e eu lá fui fazendo uns comentários. Primeiro foi das Universiadas, também já logo em 2017, portanto, 2 meses depois dos Mundiais. E quase simultaneamente, pouco tempo depois, a Federação arranca com a Natação TV e convida-me também para fazer os comentários. E isso sim é um desafio ainda maior do que o Eurosport, parece-me, porque no Eurosport eu vou lá, faço uma emissão de 2 horas ou aquilo que seja, Sim. mas sei qual vai ser o alinhamento, sei mais, apesar de muitas vezes ser em direto, mas sei mais ou menos aquilo que vai acontecer, tenho um guião, posso seguir, posso preparar-me um bocadinho antes. Agora, quando faço um comentário de provas de natação nacional, É mais no momento, ao né? vivo, é mais no momento e às vezes são 4 dias, 8 horas por dia e noutras condições, quer dizer, eu estou ali muitas vezes, estou sempre ao lado do speaker, do Nuno Cadete, e tenho ali a confusão toda da prova e é muito complicado, com certeza muitas vezes saem muitas bacuradas. Aproveito já aos telespectadores, aos ouvintes, aliás, para me perdoarem uma ou outra, mas pronto, não é preciso perdoarem todas. Sim. Tu sentes-te à vontade para fazer os comentários? Porque, como disseste, a primeira vez que fizeste não, pronto, não era uma vertente que estavas muito acostumado. E eu, por exemplo, falando agora da minha experiência aqui no podcast, eu por exemplo, nunca fui uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa algo introvertida e sempre tive alguma dificuldade em comunicar e em exprimir a minha opinião. Mas agora, depois de alguns episódios. Eu no início lembro-me que estava um pouco nervoso durante o podcast e tinha alguma dificuldade, mas agora é muito mais natural. E eu gostava de saber também se achas isso, se sempre te sentiste à vontade, porque eu no início, como disse, a minha personalidade também não me ajudava muito. E eu ao longo dos tempos consegui me soltar um pouco mais e adaptar-me um pouco mais e também gostava de saber a tua opinião. Olha, posso fazer minhas as tuas palavras, foi exatamente assim que também me aconteceu, porque eu também não sou uma pessoa assim muito expansiva e muito de grande improviso, e na altura aquilo que acontecia, ainda por cima a primeira vez que fiz as transmissões no Eurosport foi sobre as Universiadas, e quando é uma prova da FISU, o nível de informação que nos chega não é igual a uma prova Do da Mundial. FINA. Yeah. E portanto eu lembro-me que se tinha 2 horas de emissão, eu passava 4 horas a investigar sobre nadadores, sobre provas, ainda por cima, como estava a comentar sozinho, aquilo que era a minha estratégia era, ok, tenho que ter 2 horas de conversa, então vou escrever aqui texto para 2 horas de conversa. E depois comecei a perceber que assim não funcionava tão bem, porque queria despejar aquilo que tinha preparado em casa e depois a coisa não funcionava. E portanto neste momento já me sinto muito mais à vontade, já é uma coisa muito, muito mais espontânea. E apesar de eu depois não me ouvir, não gosto de me ouvir, não gosto de ouvir os comentários em casa, mas acho que já flui muito melhor do que fazia no princípio. Sim, exato. E eu por acaso eu lembro-me, pronto, eu gosto muito do Luís Cardoso e do Paulo Cunha, por exemplo, mas eu achava que às vezes tu dizes que havia algumas bacuradas, e não querendo ser mau, mas eu acho que às vezes eles falhavam em demasia. Tanto que eles às vezes até me chamaram Artur Agostinho, que o recorde nacional era do Artur Agostinho. E eu, na altura, como é que é possível? Sobretudo, sendo alguns deles que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo e eu fui atleta deles na seleção nacional e eu ficava assim um bocado triste e agora fico contente que
que esteja muito melhor entregue e para uma pessoa que realmente se interessa por natação. Eu também acredito que eles se calhar desligaram um pouco da natação, porque eu acho que eles agora já não são treinadores a nível profissional o tempo inteiro, e se calhar também desligaram um pouco da natação, e eu acho que é importante estar entregue a uma pessoa que gosta de natação, que leia todos os dias sobre natação, que se informe, e isso dá logo outra qualidade à emissão. Bem, esse também podiam se chamar Joaquim Agostinho, pela velocidade, gajo de Exato. bicicleta e tal. Mas o Joaquim Agostinho, pronto, se calhar era mais de fundo, Aí não é? já, exatamente. Não, é verdade, e eu Não também querendo ser confesso. mau e ser muito crítico, mas eu acho que também acho que é uma opinião geral, não é só minha. Uhum. Sim, eu também agora, a mim ainda me parece pior Sim. se for dizer isso, mas de qualquer forma, e também é por isso é que eu não me ouço, porque quando estava a ver comentários, principalmente de natação, mas de outros desportos, o que seja, em que via que muitas vezes as pessoas diziam coisas erradas, ficava um bocado quase a ferver, porque sabia em casa que queria corrigi-los, mas não tinha esse poder, estás a ver? E para mim ainda é pior se eu me tiver a ouvir e tiver a ouvir, mas o que é que este gajo está a dizer? Este gajo disse para aqui uma coisa Não, que exato. não faz sentido nenhum. Por isso prefiro nem sequer me ouvir para não correr o risco de me parar de dizer com essas bacuradas. Mas sim, é um facto que quando as pessoas depois começam a não acompanhar diariamente a natação, depois, quer dizer, há coisas que tu dizes que se acompanhares não faz qualquer tipo de sentido, mas que uma pessoa quando já começa a estar algo distante, não dá por ela sequer. E pronto, sei que quem é praticante de uma modalidade está a ouvir sobre a sua modalidade e obviamente é muito mais exigente. E vai ser sempre, e por isso acredito que quando eu estou a comentar alguma prova no Eurosport, há sempre alguém lá em casa que está como eu estava. Sim. Ah, Minha solidariedade com eles. eu também me revejo nisso. Não, eu não gosto nada de me ouvir novamente. E sobretudo porque sou algo perfeccionista e vejo sempre alguma coisa que falhou ou que esqueci-me de dizer qualquer coisa que devia ter dito. E depois fico a pensar muito sobre isso. E agora, sobretudo, eu sinto muito agora. Eu agora, por exemplo, estou a aprender alemão novamente. Novamente não estou a aprender alemão. E já é a minha quinta língua que eu estou a aprender. Só que agora tenho alguma dificuldade em exprimir-me em português. E durante os podcasts, eu tenho a certeza que alguns dos nossos ouvintes já reparou que eu às vezes tenho dificuldade em achar algumas palavras e de vez em quando vem uma palavra em alemão ou em francês ou em inglês que eu já nem me lembro em português e eu fico naquela, epá. E depois ao ouvir isso, durante o podcast, depois de publicar, eu assim, epá, como é que é possível, meu? Epá, que bacurada mesmo. Claro, depois já não há segunda oportunidade. Exatamente. E depois fica ali, e depois uma coisa que me acontece muito, eu por exemplo, sei lá, agora quando foi, penso que foi em Indianápolis, Uhum. eu estava a falar sobre a Kylie Mass, a costista canadiana, Uhum. estava a dizer que a Kylie Mass, Campeão do mundo. campeã do mundo, e o recorde mundial dela foi batido pela Caitlin Baker, e depois da Caitlin Baker veio a treinadora, e depois faltou-me o nome, da Uhum. Regan Smith, e nunca mais lá cheguei, e tal, da sua compatriota, e, é terrível. Lá está, não há segunda oportunidade. João, este fim de semana vai estar novamente em direto na Eurosport para a terceira etapa da ESL. É verdade. Desta vez é o grupo B que se vai iniciar com quatro equipas totalmente diferentes daquelas que já estávamos habituados nas últimas 2 semanas. Entre elas o London Roar, os New York Breakers, o Team Iron, a equipa da Katikonzu, e a equipa da Os LA, Califórnia, os LA Current, exatamente. exatamente. Não sei se queres falar um pouco, se queres fazer uma pequena introdução. Eu também estou com alguma expectativa porque são equipas muito boas e eu acho que vai ser um grupo um pouco mais competitivo do que no outro, em que, por exemplo, tivemos sempre os Cali Condors ou o Energy Standard à frente. Eu acho que este grupo vai ser um pouco mais competitivo e equilibrado. Sim, eu também acho. Até porque penso que vai ser equilibrado sobretudo entre três equipas, os LA Current, o Team Iron e os London Roar. Uhum. E depois, para além do equilíbrio, ainda há o condimento de eles já saberem o que é que se passou no grupo A. Exatamente. E, portanto, tivemos uma Energy Standard que está completamente apurada para a meia-final, fez 8 pontos, fez 4 mais 4, ganhou Uhum. as duas etapas.
Depois vamos ter os Cali Condors, muito provavelmente vão ser apurados para a meia-final, fizeram 2 vezes segundo. E a mim aquilo que me parece é que as equipas europeias deste grupo estão um passo um bocadinho à frente, os London Roar e o Team Iron. E isto pode fazer com que os DC Trident, que alinharam no grupo A, ainda se podem vir a apurar para a meia-final. Precisam aqui de uma conjugação de resultados, por exemplo, um terceiro e quarto para as duas equipas norte-americanas. E, portanto, há aqui condimentos que eu acho que vão fazer com que este grupo B seja bastante animado. A meu ver, há um ligeiro favoritismo para os London Roar. Eu acho que eles têm um equilíbrio muito grande entre a equipa masculina e a equipa feminina. Os London Roar são essencialmente a equipa do Adam Peaty, mas depois tem nadadores como... Isto é um consórcio quase britânico e australiano. Tem o Kylie Chalmers, tem o Cameron McAvoy, tem depois o Duncan Scott, o James Guy, isto no setor masculino, mas depois olhamos para o setor feminino, aliás, e é igualmente forte. Tem as irmãs Campbell, tem a Emma McKeon, a Siobhan Mary O'Connor, sim, o regresso da Janet Dodson, também a Mireia Belmonte, que em piscina de 25 já sabemos o que é que a casa gasta. Exatamente. Mas depois, claro, olhamos para a Team Iron, obviamente a equipa da Katinko Sul. Tem aqui vários húngaros. Houve uma que degenerou, o Olgar Capa está nos London Roar, mas de resto os grandes nadadores húngaros estão nesta equipa do Iron. A Katinko Sul, também a Susana Jakab, o Christoph Milak, que está numa forma brutal, agora na etapa de Taça do Mundo em Berlim, ganhou de forma categórica os 200 mariposa e tem estado em altas nos 200 mariposa. E depois há aqui uma questão que nós já vimos no grupo A, que é absolutamente crucial, que tem a ver com as skin races. E olhamos aqui para o Iron, vemos a Ranomi Kromowicz Jojo, olhamos para os London Roar, vemos a Kate Campbell. Ao mesmo tempo também vamos ter o Bruno Fratos nos London Roar, que não estava a alinhar à partida, mas para além dele também há o Kylie Chalmers, também há o Duncan Scott, mas depois no Team Iron temos o Morozov. E portanto eu acho que estas duas equipas estão muito equilibradas, com ligeiro favoritismo para os London Roar. E depois os LA Current, com o Ryan Murphy, com o Nathan Adrian, também vai ser super importante nas Teen Races. Mas enfim, depois o setor feminino parece-me que está um bocadinho mais fraco. Temos ali uma Farida Osman, a Caitlin Baker, e enfim, não sei, uma Leah Smith, Ella Easton, mas não parece que seja uma equipa tão forte. E os NY Breakers parece-me que vai ser a crónica última classificada deste grupo nas duas jornadas. Vamos ver se estou enganado, mas apesar de ter bons nadadores, não parece. Eu acho que vai... Pronto, o João Gigante já tinha falado isto no último episódio. Os skin races têm uma importância crucial na classificação final, porque vale a triplicar. Eu estou com algumas reticências nos London Roar, precisamente nos masculinos, porque o Kyle Chalmers, por exemplo, ele é um grande nadador, mas ele parece mais nadador de piscina de 50 metros, piscina curta, não sei a que nível é que ele se irá apresentar. O Bruno Fratos, não sei, sinceramente, eu acho que, por exemplo, no Skin Races, vejo mais, por exemplo, um Nathan Adrian, dependendo da forma e como é que ele está a recuperar do seu problema de saúde. O Morozov, por exemplo, a render muito melhor. E eu estou a ver, por exemplo, os London Roar se calhar a não chegar, por exemplo, a um top 2, ou se calhar só fazer um nadador na meia-final dos Skin Races e a perderem muitos pontos por aí. Entretanto, o LA Current para mim tem uma grande equipa, sobretudo masculino. Feminino, se calhar, um pouco mais fraco do que comparativamente com a parte masculina. Os New York Breakers, pronto, têm a campeã olímpica dos 50 livres, a Pernille Bloom. Também. Eu acho que ela também não é uma nadadora de piscina de 25 muito conceituada, por exemplo, mas pode ser que ganhe ali uns pontitos preciosos. Os New York Breakers, ao contrário do que tu dizes, eu acho que eles têm uma equipa que não tem grandes nomes, mas muitos deles nadaram no NCAA, o que é muito importante. E eu acho que eles poderão ter uma palavra a dizer, porque, como disse, não são nomes sonantes da natação, mas todos eles têm muita experiência no NCAA, e eu acho que isso poderá vir a fazer... poderá ser uma surpresa. Eu olho para os New York Breakers como o underdog,
Uma equipa Uhum. que tem potencial para ficar também em último, mas que se nos surpreender eu também não fico assim tão surpreendido. Sim, Ahm, sim, diz. sim, e depois lá está, as equipas americanas têm essa vantagem, Uhum, não nadarem muito em piscina curta, mas nadarem muito em piscina de jardas. Por exemplo, em relação ao grupo A, estava à espera que os Aqua Centurions estivessem melhor do que os DC Trident uhum, e acabou por não acontecer, mesmo a jogar em casa, vamos dizer uhum. assim, porque essa equipa tinha muitos italianos, na etapa de Nápoles acabaram por ficar atrás dos DC Trident. Agora, por exemplo, pegando nesse caso das Skin Races, eu parece-me que sim, que a equipa da Katico a Team Iron, tem os dois grandes favoritos, a Ranomi Kromowidjojo, recordista mundial dos 50 livres em piscina curta, e o Morozov. Portanto, são os dois grandes favoritos. Depois tem a Ellie Atkinson, que é uma nadadora brutal em piscina de 25. Depois, quando vai para a piscina de 50, nem se vê, mas em piscina de 25 é de facto uma nadadora brutal. E depois Exato. nos London Roar há essas incógnitas que referiste. O Adam Peaty, obviamente, é bom em todo lado, mas não vai interferir aqui tanto porque não vai com certeza nadar a skin race. E depois tem nadadores que são bons em piscina longa e para além disso aos 100, o Kylie Chalmers, o Cameron McAvoy, Uhum. o Duncan Scott, são nadadores de 100 metros. E depois do lado feminino tem nadadoras que nós também sabemos o que rendem em piscina de 50, mas em piscina de 25 são incógnitas, como Uhum. a Kate Campbell. Eventualmente a Janet Hodgson é capaz de ir nadar as skin races e talvez fazer aqui dupla com a Kate Campbell e não com a mais óbvia Bronte Campbell, Uhum. exatamente. E depois, lá está, como tu dizes, os NY Breakers têm nadadores, por exemplo, os dois brasileiros, o João de Luca Exatamente. e o Marcelo Chiareghini, que são fortíssimos no NCAA, Uhum. e o Michael Andrew vai a tudo o Exatamente. que é provas de 50, e portanto sim, tem aqui também uma janela de oportunidade no setor feminino, para além da Pernil Bloom, as irmãs de Luft, sobretudo a Ellie de Luft, têm Uhum. feito, os últimos 2 anos sobretudo, têm estado em grande nível. E portanto, sim, pode vir daqui para além das Team Races, vão fazer com certeza estafetas muito fortes. Se bem que aí penso que aí os London Roar conseguem fazer duas estafetas, então de 4 vezes sem livres, fazer primeiro e segundo, Uhum. tentar chegar aí. Mas sim, podem ser mesmo os underdogs, estes One Eye Eu, Breakers. eu arrisco-me a dizer que os skin races de uma de uma etapa, da etapa europeia para a etapa americana, por exemplo, de Dallas, ou, acho que é em Dallas, não é? É Dallas, sim, sim. Exatamente, em Dallas e em Londres, se não estou em erro, ou Budapeste, já não sei. É Budapeste, Londres vai Pronto, ser a meia Budapeste. final. Exatamente. Pronto. Eu arrisco-me a dizer que os skin races arriscam-se a ter, por exemplo, uma meia-final completamente diferente de uma etapa para a outra, porque são tantos nadadores com um bom nível, ao contrário do que foi, por exemplo, no grupo A, em Uhum. que, pronto, claramente Manodou, Dressel, Manodou, Ben Proud. Estes aqui, há muitos nomes que poderão fazer mudar completamente e basta, por exemplo, um bom salto no início para eliminar. Eu acho que vai ser muito mais renhido os skin races neste grupo do que no grupo A, por exemplo. Uhum. Ainda bem que falaste disso do salto, porque eu estava para falar aqui do nadador que está nos NY Breakers e passou-me, que é o Brad Tandy, que Uhum. é provavelmente o Exatamente, nadador que sul-africano. melhor partida tem no mundo. Se meterem no YouTube Brad Tandy, só aparece vídeos da partida. É absolutamente. Ele faz uma partida de mariposa, faz um movimento de mariposa quando Uhum. parte, e em piscina de 25 isso é absolutamente decisivo. Portanto também pode ser aqui um nadador a ter em conta para as skin races. Mas sim, acho que não vai acontecer como aconteceu no grupo A, com a Sarah Sjöström e a Fenkinskirk a chegarem às duas finais 2 vezes. Eu não sei se viste, o Swim Swam fez uma análise dos skin races entre o Mano e o Dressel. Eles fazem uma análise sobretudo no subaquático, entre os dois. Sim. E é impressionante o Dressel, a consistência que ele tem no salto, em termos de velocidade, em termos de distância de subaquático, ao longo das três competições. Ele na primeira, até a primeira, ele sai aos 13,91, depois sai aos 14 metros, ponto 1, e depois aos 14,0. E o Manodou sai 12, 9, 11. Completamente diferente. A Sim. consistência do Dressel e a não consistência do Manodou, pronto, que é normalíssimo depois de fazer dois sprints, Sim. na última já estar completamente de rastros, mas a consistência do Dressel é uma coisa subnatural e mesmo
a velocidade que eles trazem. O Dressel vai sempre acima dos 2 metros por segundo e o Manodou apenas 1.6, 1.5, o que é uma grande diferença. E vemos que se calhar para uns Jogos Olímpicos a diferença vai estar no salto, e o Manodou já tem aqui alguns dados para poder trabalhar para uns Jogos Olímpicos, para saber como é que há de destornar o Dressel. Sim, por acaso não vi essa análise, mas acho que também, não conhecendo, obviamente, todos os nadadores da Sim, história, sim. acho que o Caleb Dressel é aquele que consegue meter a teoria dentro d'água de forma mais perfeita. Então, nesses fundamentos técnicos, a partida, mas sobretudo percurso subaquático, a viragem, os últimos 15 metros sem respirar, tudo nele é impressionante a esse aspecto, porque faz tudo mesmo com regra e esquadro. E depois, quando são provas como esta, em que eu pareceu-me na primeira ronda, ele descansou um bocadinho, depois teve que acelerar só para garantir o primeiro lugar, mas eu acho que ele, só com esses aspectos técnicos, conseguiu poupar-se muito para a prova final. Exatamente. Coisa que, por exemplo, a Sarah Sjöström não conseguiu fazer. Ela teve que se esgatanhar muito para ultrapassar a Fakenskirk na última ronda. E por isso o Dressel parece ser mesmo um nadador talhado para este tipo de provas. Também por causa disso, quando eu há bocado referi que nos London Roar temos aqui muitos nadadores que são grandes especialistas de 100, não tanto de 50, aqui se calhar o desafio para eles vai ser passar a primeira ronda, porque depois vão Exatamente. começar a render melhor. Isso pode Concordo ser também um plenamente. fator decisivo. Aqui só para fechar aqui o assunto da ESL, vou-te pedir para fazer um prognóstico dos lugares do primeiro ao quarto. Eu depois dou o meu. Ok, deste grupo B. Sim, deste grupo B. Para a primeira etapa. Ok, para a primeira etapa, bom, uma vez que vamos estar em Dallas, e já agora uma informação importante, as duas etapas, aliás, as duas jornadas desta etapa de Dallas, no Eurosport, vão ser transmitidas todas no domingo. Portanto, vai ser às 7h30 da manhã no domingo, a jornada de sábado. É uma hora bastante H2O, que é a hora que o pessoal está a fazer o aquecimento para a prova, então é às 7h30 da manhã. E depois a segunda jornada exatamente, vai ser em direto, vai ser às 8 da noite. Portanto, vai ser as duas no domingo. Relativamente a esta etapa, uma vez que estamos em Dallas, eu vou apostar num London Roar já para o primeiro lugar, os LA Current no segundo lugar, o Team Iron, acho que vão ter aqui alguns dissabores, não sei se vão nadar todos, e vai ficar no terceiro lugar, e os NY Breakers no quarto lugar. Eu vou discordar um pouco. Eu vou pôr os London Roar em primeiro. Mas em segundo vou pôr os New York Breakers. Vai ser a grande surpresa. Em terceiro, os LA Current, e em último a Team Iron. Também acredito que a Team Iron se calhar é a equipa menos forte. Eu acho que estão um pouco ao nível dos Aqua Centurions, por exemplo. Tem bons nadadores, mas falta ali um pouco mais de consistência, se calhar. Pronto, Uhum. pode ser que estejamos um pouco enganados, mas este é o meu prognóstico. Sim, mas eu concordo aqui contigo em certa medida. Porquê? Porque nós vemos aqui grandes nadadores, mas são nadadores que se calhar não têm, tirando a Katin Kosu, pode nadar várias provas e ganhar várias provas, mas eu vejo, por exemplo, aqui uma Susana Jakabos, vai aos 200 mariposa, mas depois, não sei, pode ir aos 400 estilos, mas já não rende tanto. Tem um Peter Timmers, também é um nadador que vai aos 100, em piscina curta já é mais complicado para ele, pode ir aos 200, mas também não é grande especialista de 200, e portanto acho que tem aqui essa desvantagem, sim. Sim. Pronto, o Pita Tirmans é mesmo um nadador típico de. Eu acho que antes do Pita Tirmans ainda está o Dominic Cosma, que é um nadador muito mais consistente e que consegue nadar dos 50 aos 200, por exemplo. Sim. Pronto, mas são nadadores que se calhar. Pronto, são nadadores com grande nível, mas não são nadadores, por exemplo, como um Nathan Adrian, ou por exemplo um Caleb Dressel, ou um Manodou, um Ben Proud, ou o que seja, ou um Bruno Fratos. Mas pronto, sim, são nadadores de bom nível, mas falta ali o próximo passo. São nível Sim. B, em vez de ser nível A. Pronto. E depois esta equipa tem aqui outra particularidade. Nós vemos que temos, por exemplo, o Henrik Christiansen, o David Verrast, o Gergely Gyurta, para virem a uma competição que não tem nem 800 nem 1500, e portanto Exatamente. são nadadores, o Verrast e o Gyurta vão de ir aos 400 estilos, mas é a única prova assim mais longa. Depois aos 400 livres há de ir o Christiansen, mas não têm as provas onde eles são melhores.
Exato. Vamos ver. Por acaso estou curioso. Como já disse muitas vezes, adoro esta prova, este formato de competição. Acho que está muito bem feito. Também o facto de ser uma prova rápida não torna tudo muito monótono. É algo que se calhar falta um pouco na natação. Às vezes é um pouco monótono e eu acho que este tipo de prova assim, com a rapidez que tem, uma prova a seguir à outra, retira um pouco esse fator de monotonia da natação. Uhum. Eu acho que aqui quiseram juntar duas coisas, que foi a Liga Diamante do Atletismo com a Liga dos Campeões do futebol. Exatamente. Porque a Liga do Diamante, para já tem os prémios monetários que tem esta ISL, mais ou menos parecido, e tem esta dinâmica, portanto não há pódios, só há últimas séries, e portanto tem muita dinâmica. E depois a Liga dos Campeões também por ser por clubes e tem este atrativo também a Sarah Sjöström reforçava isso mesmo, não estão muito habituados a jogar em equipa, e para os nadadores também é um fator motivacional extra. Voltando agora aqui um pouco atrás, e eu sei que já, pronto, a falar contigo ontem, que tens um carinho especial pela escrita, e já tinhas referido aqui. Eu queria que falasses um pouco como é que é a experiência de comentar na Eurosport, como é que achas que, pronto, se achas que podia haver alguma coisa a melhorar na Eurosport. Se calhar, eu acho que se calhar uma pessoa extra contigo facilitava muito mais e se calhar dava outra dinâmica, por exemplo. E queria que falasses um pouco também sobre a escrita, porque já sei que agora deixaste um pouco a escrita de parte. Queria saber como é que fazes esse processo também de escrita normalmente. Bom, normalmente aquilo que eu adotei para fazer no Fair Play é essencialmente optar mais, não tanto pela opinião, não tanto pela notícia, mas pela análise. E daí, talvez, ajudar a quem leia forma a sua própria opinião. Isto porquê? Porque eu não faço isto de vida e, portanto, é um hobby. E, portanto, não consigo estar a acompanhar e estar a noticiar quase em cima da hora aquilo que está a passar. E, portanto, estar a falar sobre o que aconteceu uma semana depois não tem interesse. Portanto, aquilo que eu procurei sempre foi procurar alguns dados, tentar trabalhá-los e tentar trazer à discussão algumas questões, às vezes mais acessórias, sei lá, quanto é que este nadador evoluiu este ano, o que é que aconteceu nesta época em relação às que passaram, ou o top 10 dos melhores nadadores de sempre nos 50 metros livres. E portanto aí ir procurar e aí procurar quase que quem eu escrevo metade do artigo e quem está do lado de lá escreve o resto, que é aquilo que se pode tirar de lá. E também sempre foi isso que me deu gosto fazer, porque isso também fazia com que eu tivesse o feedback imediato das pessoas que vinham falar comigo, ou porque concordavam, ou porque discordavam, ou porque tiraram dali alguma conclusão que eu não consegui tirar. E foi isso também me entusiasmou sempre a escrever bastante. Agora tenho menos tempo por questões profissionais, e para além disso, quer dizer, é claro que eu conseguia, se calhar ao fim de semana, tirar algum tempo para escrever qualquer coisa, mas também não gosto de estar a escrever, uma vez que não consigo acompanhar tão diariamente. Também não gosto de estar a fazer uma coisa mais à distância, portanto preferia ter mais tempo para o acompanhamento, porque o tempo para escrever se calhar ainda consigo arranjar, mas acho que foi esse um bocado o processo. Em relação à Eurosport, acho que sim, a Eurosport, que o ano passado, em 2017, juntou-se com a Discovery e ficaram com os direitos dos Jogos Olímpicos, quer os de verão, quer os de inverno. E portanto até 2020 eles vão apostar muito em modalidades que são sucessos olímpicos, como é o caso da natação. E portanto o objetivo é que eu tenha um parceiro de comentário, não nestas provas, portanto menos vamos dizer importantes, não é? Sim, importantes no sentido em que eles também me informam para aí uma semana antes e, portanto, olha, vamos ter esta prova na grelha. Agora, eu sei com certeza, sendo Eurosport, eles vão transmitir os europeus em março, acho que é em maio, aliás. E de curta também, não é? E o de curta, com certeza, também. Vai ser já agora em dezembro.
apesar desta competição quase que atropelar os europeus de curta, mas eu creio que eles vão transmitir com certeza. E portanto aqui o objetivo era nestas competições maiores, estes europeus também ter um parceiro de comentário, porque nos Jogos Olímpicos vai ser fundamental, porque a dinâmica é completamente diferente. Eu conheço o teu parceiro perfeito. Queres que eu Eu também acho. Eu acho que vais dizer que eu estou a pensar, mas diz-me. O meu colega João Gigante, que faz comigo os episódios do podcast. Então pensares na mesma pessoa. Não, acho que era a pessoa perfeita porque ele também sabe muito de natação. Ele é uma enciclopédia da natação. Tanto que é por isso que eu o convido sempre para fazer os meus episódios especiais. Eu não me importava de fazer, e acho que, por exemplo, o Carlos também, o meu outro companheiro de podcast, também tinha todas as condições, mas nós vivemos noutro país e pronto, eu acho que o João acho que era a opção acertada e acho que não faz sentido ser outra pessoa sem ser ele. Também era o que eu estava a pensar. Aliás, já tive o prazer de comentar com ele e com o Filipe Coelho um meeting de Lisboa, e aquilo foi de tal maneira que nós nos esquecemos que a prova estava a acontecer. Estávamos a falar simplesmente de natação e foi um prazer enorme. E acho que ele é efetivamente a pessoa certa para estar ali também comigo. Agora, passando aqui ao início da época, que já decorre há um mês, mais ou menos, mas ainda não tocamos neste assunto, que é o assunto das transferências, e que muita gente adora isto, porque ainda estamos num país muito ligado ao futebol, e as pessoas pensam que a natação é o futebol, e então sempre deram muita importância às transferências, e o Clores, o meu apoio, o meu parceiro, faz sempre uma lista de transferências todos os anos. Eu lembro-me mesmo quando nadava, era ridículo, as pessoas diziam com cada coisa. Eu cheguei a estar em 3 clubes diferentes, a ser transferido para 3 clubes diferentes e nem eu sabia de nada sequer. Nunca tinha havido sequer conversações e eu ia para o Benfica, para o Sporting, para a Amadora, eu ia para todo o lado. E as pessoas davam muita importância a isso e pronto, este ano ainda não falamos sobre isso. Apesar de não ter havido assim, grandes transferências, por exemplo, em nadadores de seleção nacional, pelo menos da sénior, o ano passado houve muito mais. Infelizmente este ano, infelizmente ou felizmente, que é bom sinal porque quer dizer que os nadadores estão mais contentes e mais satisfeitos com os seus clubes atuais, mas não houve assim grandes transferências. Houve aqui uma que eu acho que é importante, ou duas, que é da Mariana Cunha, a nadadora que era do Fluvial Portuense, e mudou-se para o EFANOR, um clube que penso que seja novo, não tenho a certeza como é que funciona. Sim, também não conhecia este. Conhecia. Mas é uma nadadora com grande potencial e é uma nadadora que temos que seguir num futuro próximo, porque ela eu acho que ela ainda não é júnior, mas não é vai ser júnior este ano, exatamente. Ela é de 2004, sim, vai ser júnior este ano. Potencialmente uma das próximas grandes nadadoras júniores e pronto, é uma transferência algo importante. E a outra foi a Isabel Figueira, que era nadadora em Faro, da minha associação, que se mudou para o Sporting Braga. Eu, por acaso, não sei ao certo os contornos desta, se ela se mudou para lá. Eu acho que ela continua no Algarve e pronto, treina no Algarve e compete pelo Braga, como fez, por exemplo, o Adriano Nis há alguns anos. Pronto, a Isabel, que deu uma barraca no último episódio, esqueci-me completamente que ela tinha sido campeã do mundo dos 50 bruços. Não sei porque na minha cabeça ela tinha ficado interessante em todas as provas dos 50, 100 e 200. E já pedi desculpa e pessoalmente e ela já aceitou que eu vi. Já aceitou e mesmo mensagem pessoal também. Muito obrigado por me desculpares, mas foi uma falha grave e peço desculpa. Mas são as duas, para mim, são as duas transferências de maior relevo nesta época. Temos também, por exemplo, o Mário Bonança, que sai do Sporting como treinador, que também já foi o nosso convidado cá, e formou um novo clube, que é os Viking Sports Club. Estou curioso. Mas pronto, infelizmente, ou felizmente, como já disse, não há assim muito para falar. Não sei se tens aqui alguma coisa que queiras mencionar. Sim, também destacava a Mariana Cunha, de facto, esta nadadora é uma coisa impressionante porque ela em juvenil já fez mínimos para os campeonatos da Europa de júniores, só que já foi depois dos campeonatos da Europa de júniores, por isso não foi.
mas é uma nadadora que esperamos que esta mudança não venha alterar a sua progressão, porque ela tem tudo para ser um caso muito sério da natação portuguesa. Ela e outra jovem nadadora que também foi para o EFANOR, Ana Rita Oliveira, uma costista de grande qualidade também. Depois, aquele fenómeno que tu falavas sobre toda a gente estar muito curioso com as transferências, normalmente é para fazer contas para os nacionais de clubes. Exato. E nesse sentido, há aqui um grande reforço para o Sporting, que é a Cláudia Borges, a velocista do Benfica. O Sporting, ano passado, já ficou em segundo no setor feminino. Vamos ver, este ano pode dar mais luta, vai dar com certeza mais luta ao Algés. Já agora não sei se estou a lançar um boato, mas também quando se fala de transferências também fica sempre bem, mas nas redes sociais tenho visto a Alexandra Frazão a treinar muitas vezes com as nadadoras do Sporting. Okay. Vamos ver se os ouvintes do Hora H2O tiverem informações que nos digam. Podem deixar aqui uma mensagenzinha para confirmar se a Alexandra Frazão está no Sporting ou não. Também o José Carvalho, ex-Fuop e ex-Benfica, também o tenho visto com os nadadores do Algés. Vamos ver se também se muda para lá. E depois o clube dos Vikings é um projeto bastante interessante. Tem já o Guilherme Dias, o Rodrigo Rosa, dois grandes nadadores, e outros, são os dois nomes que vêm à cabeça. Guilherme Dias do Benfica, foi? Por acaso não sabia. Sim, está nos Vikings, sim. Okay, como o Rodrigo Rosa, serão os dois. E também aqui outro jovem nadador, este ano vai ser júnior de segundo ano, este Tiago Machado, que foi para os Galitos de Aveiro, um grande sprinter. Eu diria que, olhando para ele, não se diria que é sprinter, assim, um nadador baixinho, mas com uma potência enorme e excelente nadador. Vamos ver o que é que ele faz no clube dos Galitos. Sabes que o Guilherme Dias, eu gosto muito de ver o Guilherme nadar e eu acho que ele tem potencial. Ele faz-me pensar um pouco em mim, porque em júnior e os primeiros anos de sénior sempre fui um nadador muito modesto. Pronto, claro que já estava a começar a subir aos poucos. E ele, similarmente, está a fazer isso. Ele, este ano, por exemplo, já participou nas Universidades. Ele está finalmente a conseguir participar em algumas seleções nacionais. E ele, tecnicamente, é um nadador que nada muito bem. E eu acho que, se ele continuar a investir na natação, eu acho que ele tem potencial para conseguir fazer grandes tempos. Ele tem muito potencial, sobretudo pela parte técnica. Um nadador que se calhar não está ainda muito desgastado psicologicamente porque pronto, está a subir, ele não está numa fase descendente. E eu acho que é um nadador que, se apostar, e deixo desde já o meu repto para que ele continue a apostar, porque eu acredito que ele consiga dar um próximo salto muito grande e quem sabe daqui a uns anos estar a competir com o Miguel para te tornar, ou pronto, dar alguma competitividade em provas de sprint, que o Miguel agora pronto, está a 1000 anos de luz à frente de toda a gente, não é? O Guilherme tem essa característica e teve um percurso interessante, porque ele começou a construir a sua base nos 200 metros, nadava 100 e 200, e agora tem encurtado um bocado a distância com muito sucesso, e acho que conseguiu essa base aeróbica que agora o permite também melhorar a potência, e tem de facto essa característica técnica mais comum no nadador de 200 metros. Depois há obviamente as exceções. O Popov era um nadador altamente técnico e nadava a distâncias curtas, fazia menos braçadas do que os seus adversários por causa disso, e acho que o segredo da evolução do Guilherme também foi o teu segredo de evolução. Não foi tanto na potência física, mas mais na técnica. Exatamente. E na cadência de pernada, sobretudo. O Guilherme tem de facto essas características e é um dos nadadores que tem evoluído ao nível sénior. Era coisa que há uns anos não víamos muito na natação portuguesa, e agora cada vez, infelizmente, vemos mais. Podemos falar disso mais à frente quando falarmos, se calhar, do panorama nacional, mas para além do Guilherme, por exemplo, o Francisco Quintas também foi às Universidades, vai estar agora nos europeus de piscina curta, assim como o Alexandre Amorim, bem que o Alexandre Amorim é um bocadinho mais novo, e o exemplo máximo para mim que é a Ana Catarina Monteiro, que é uma nadadora. Ela, por exemplo, em júnior nunca foi a nenhum europeus de júniores, teve ali sempre naquela fasquia dos 2,12, sempre ali
e há europeus, mas sempre ali à porta de mundiais, de Jogos Olímpicos, e agora é a nadadora que todos nós sabemos. Eu, por acaso, o Francisco Quinta, eu espero que ele não fique chateado, mas eu estava a falar com ele porque ele queria que eu fosse o meu próximo convidado. Fiquei a saber que ele está lesionado. Eu espero que ele recupere muito rapidamente e que não seja nada de grave, mas ele neste momento está lesionado e pronto, infelizmente. ah, Pronto, esta fase inicial da época não está a correr muito bem para ele e dou os meus votos de rápida recuperação e que volte rapidamente a tempo de poder participar e fazer mais uma grande participação no Campeonato da Europa de Piscina Curta. Um grande abraço ao Francisco Quintas. Um abraço para ele, que ainda por cima é meu colega de faculdade, Exato. da agronomia. Eu queria também dizer que estavas a falar do Guilherme Dias. Eu também, sabes que eu quando comecei a participar em campeonatos nacionais, a minha primeira prova foram os 400 livres e os 200 livres. E também participei nos 100, mas eu tinha um nível um pouco superior aos 400 e aos 200 e só depois é que comecei pronto, a evoluir mais aos 100 e pronto, claro que em termos de treino apostei mais no sprint e pronto, consegui os resultados que Uhum. consegui, mas é uma das coisas que eu já tive esta conversa, por exemplo, com o Hélio Terrível, o treinador do Diogo Carvalho. Um, a natação é um pouco ao contrário do que acontece no atletismo, em que os corredores normalmente são sprinters ou provas curtas e depois, Uhum. com o passar da idade, tornam-se em corredores de maratona ou provas mais longas. E na natação parece que acontece o contrário, não é? Que nadadores começam a ganhar a base aeróbica, provas mais longas, e depois, com a idade, começam a descer um pouco. Eu não sei até que ponto é que, se calhar, um dos desportos está errado. Se calhar, não sei, porque um nadador que é sprinter tem a ver com as suas fibras e as fibras rápidas, não é? Uhum. E o problema é que é um pouco contradiz-se um pouco porque as fibras rápidas é conhecido que com a idade vamos perdendo essas características das fibras rápidas e pronto, se calhar não sei, é um pouco contradiz um pouco, digo. Eu acho que, sim, certamente, do ponto de vista científico, Sim. há aqui uma justificação, mas eu acho que o exemplo individual, ou a experiência individual, é sempre determinante. Por Claro. exemplo, é verdade que no atletismo a tendência é essa, e principalmente os corredores começam nos 1500 e vão acabar na maratona, por exemplo, e têm esse percurso, mas, por exemplo, o Usain Bolt foi ao contrário, ele começou por correr 400 400 metros metros, exato. e acabou no 100. Mas nós olhamos para o Usain Bolt e de facto tem uma complexão física completamente diferente dos seus adversários. É mais alto, não parece tão musculado. Uhum. E mesmo aqui na natação, há efetivamente vários exemplos como tu, que começam aos 400, aos 200, vêm descendo até aos 50, mas por exemplo, vemos o Miguel Nascimento fez o percurso inverso. Começou por ser um grande sprinter e agora aposta nos 200 e 400 Mas e ele sempre depois teve, tem. desculpa, ele sempre teve muita facilidade em provas de 200, por exemplo. E eu continuo a achar que ele é nadador de 100, 200 mais do que 50. Apesar dele de ser pronto, bateu o meu recorde e tem um pico de velocidade, mas eu continuo a achar que ele, pronto, prova ideal seria aos 100, mas ele aos 200 também consegue ter um grande nível. Mas pronto, o problema dele é que ele tem muitas provas para apostar. Pois é, pois é. Mas depois tem os 50 que é a sua reserva moral. Quando as outras não Exatamente, dão, está lá sempre os 50. exatamente. E ainda bem, ainda bem. E depois pronto, é um nadador bastante sui generis que vai a campeonatos do mundo, por exemplo, nadar 50 livros e 200 mariposa. É uma coisa que não Exatamente. existe. E lá Exato. está, é o fator individual. Uhum, É o talento genético quase que uhum, cada um tem. E acho que é mesmo caso a caso, e depois cabe também aos treinadores perceberem um bocado uhum, onde é que devem apostar e em que fase da carreira devem apostar, porque uhum, também é muito importante. Eu lembro, por exemplo, quando o Guilherme Dias mudou do Sporting para o Benfica, uhum. foi para fazer essa aposta de apostar Sim. nos 50 metros, já estava um bocadinho saturado de nadar provas de 200 e 400, e portanto há ali também, o fator mental também é muito importante, Uhum, porque às vezes o nadador pode ter um talento para um leque muito grande de provas, mas se não tiver para aí virado não vale a pena. uhum. Ahm, Passando aqui para uma notícia boa para a natação portuguesa, a Diana Durães esteve presente na Taça do Mundo de Berlim. Ela foi medalhada de bronze na prova dos 800 livres e ficou em quinto, se não estou em erro, na prova dos 400 livres. Muito bom para a natação portuguesa. Já não me lembro da última vez que
alguém conseguiu fazer pódio numa Taça do Mundo. Eu lembro-me que o Adriano Nis fez numa em Belo Horizonte, mas não sei se entretanto alguém fez. Peço desculpa se me tiver esquecido de alguém. Não Mas me lembro. exato, é muito bom para a natação portuguesa. Ela que, pronto, início da época não está a fazer os seus melhores tempos, mas é um bom indicador. Ela que vem de uma lesão e com o campeonato do mundo não correu da maneira que ela queria, mas que demonstra que ela está no bom caminho e a recuperar bem. E muitos parabéns à Diana e está no bom caminho e acredito que isto é um resultado que vai motivá-la muito para conseguir depois catapultar uma grande época para ela. A Diana na época passada não fez uma época ao seu nível, teve uma lesão Fez no até ombro março, não é? chata. Sim, aí teve bem e fez mínimos para os Jogos Olímpicos, Uhum. mas ela mesmo quando fez os mínimos para os Jogos Olímpicos não estava fisicamente não estava no No seu seu melhor. melhor. Uhum. E mesmo assim, para se ver o nível que a Diana chegou, conseguiu os mínimos para os Jogos Olímpicos. Como no final da época conseguiu já debolar a lesão, não parou tanto tempo no verão, ou praticamente não parou no verão, e portanto agora aparece aqui. Ela nunca nadou em outubro em piscina de 50 e neste momento ela, por exemplo, fez tempos muito próximos do que tem feito nos últimos anos na primeira prova de 50. Normalmente é para aí o meeting de Uster ou o meeting da Póvoa de Varzim, onde ela costuma fazer nos 400 à volta de 4.14, 4.13. Ela aqui fez 4.15, portanto já está em cima dos melhores tempos dela em primeira prova de piscina de 50. Isso em ano olímpico é uma excelente notícia e vamos ter com certeza a Diana no seu melhor em Tóquio. Uhum. Exato. Passando agora aqui para uma notícia menos boa. Um nadador de algum nome, não é um nadador de topo, mas é um nadador americano que tem um grande nível. Participou em vários campeonatos do mundo, o Conan Dwyer. Ele que foi infelizmente apanhado com doping, num caso de doping, e após sancionarem com 2 anos de suspensão, ele decidiu pôr fim à carreira. Penso que foi apanhado com um esteroide. Testosterona. Com testosterona, exato. Hum. E pronto, é uma notícia menos triste e pronto, continua a ser um dos grandes problemas do desporto em geral, mas na natação cada vez mais tem acontecido. E agora um nadador. Por acaso os Estados Unidos não têm tido grandes casos. Uhum. E agora o Conor Dwyer infelizmente é apanhado e pronto, é triste porque aparentemente ele até parece que está a admitir a culpa, o que por um lado é bom, mas mancha um pouco uma carreira que foi uma boa carreira e a natação americana agora perde um nadador que era muito importante para as suas estafetas, sobretudo Uhum. nos 200 e pronto, é uma situação mais triste, aliás. Pronto, não sei se queres comentar esta notícia. Isto foi uma notícia que no último episódio live um ouvinte nosso pediu para comentarmos. Infelizmente só vimos a mensagem um pouco tarde e já íamos muito para além do nosso tempo e não pudemos Uhum. comentar. Decidi fazê-lo hoje. Pronto, muito obrigado desde já pela pergunta e espero que esteja contente com a nossa abordagem. Não sei o que é que queres falar sobre este caso. Sim, eu ia falar precisamente do aspecto em que tu tocaste, que tem a ver com os Estados Unidos. Mas o Conor Dwyer, não sendo uma figura de proa dos Estados Uhum. Unidos, mas ele, lá está, por causa das estafetas, tem 2 medalhas de ouro olímpicas, tem um bronze olímpico nos 200 metros livres no Rio em 2016. Ele tem mais ouros olímpicos do que a Sarah Sjöström, por exemplo. É o que faz nascer nos Estados Unidos. E de facto aqui ele tem 30 anos, na época passada, já foi este ano, não se apurou para os Mundiais de Guangzhou, ficou Uhum. em terceiro nos trials norte-americanos, decidiu não ir, e podia ir nadar estafetas, mas Exato, decidiu mas não ir aos desculpa, Mundiais. desculpa estar Diz, foi diz. uma das coisas que se falou que toda a gente achou muito esquisito ele não ir para a estafeta, decidir não participar. E Uhum. eu acho que essa decisão está muito e deveu-se muito a este caso de doping que na altura já se devia saber e não se falou nos mídias, mas muita gente diz que já foi por causa deste caso de doping dele a decisão de não participar no Mundial na estafeta. Sim, eles fizeram os trials norte-americanos.
foi em julho de 2018, foi nessa altura que fizeram uma seleção para os campeonatos do mundo e para os Pan-Pacíficos, e depois fizeram-lhe 3 testes em novembro, praticamente em 3 semanas seguidas, são os chamados off-season testes. E de facto eu nunca assumi a culpa, não tinha como, porque quer dizer, aquilo que ele disse foi que foi uma prescrição médica, tomou aquilo sem saber o que é que lá estava, mas quer dizer, não estamos a falar da bomba de asma do Armstrong, estamos a falar de testosterona, e aqui era muito difícil ele esquivar-se desta. É um nadador que tem 30 anos, quando acabasse a suspensão teria 32, ele já não ficou nos 2 primeiros para os mundiais e portanto já não ia aos Jogos Olímpicos e portanto achou melhor terminar aqui a carreira, e para ele, pronto, enfim, tem a mancha de reputação, mas para os Estados Unidos também é uma machadada forte, quase no seu orgulho americano. Basta ver, por exemplo, algumas tomadas de posição como teve a Lily King em relação à Yulia Efimova nos Jogos Olímpicos do Rio, e portanto os Estados Unidos, os norte-americanos têm sido aqueles que mais têm investido na luta antidoping. E isto para eles é um revés muito grande. Enfim, no melhor pano cai a noda. Vamos esperar que não haja mais casos destes nos Estados Unidos, nem mais de sítio nenhum. E de referir que, pronto, estavas a dizer que ele tem 30 anos, a suspensão teria 32, e se formos a ver no próximo ciclo olímpico, nos próximos Jogos Olímpicos que ele pudesse participar, já teria 34, que também acho que também pesou muito na decisão dele, não é? Sim, para nadar 200 metros já é complicado estar a um grande nível aos 34. Exato. Outro caso que já falamos e que deu muito de falar no Campeonato do Mundo foi o caso do Sun Yang. E pronto, ele teria o tribunal como é que eu ia dizer? Está-me a faltar a palavra, lá está outra vez. Dizem que serem austríacos, uma audiência. Uma audiência no tribunal agora em setembro. Infelizmente foi adiada para novembro, mais uma vez. Pronto, e já, por exemplo, o James Guy já comentou no Twitter que eu vi, e com razão, que já começam a adiar novamente este processo e começam outra vez dar que falar por causa disto, e parece que não tem fim. E infelizmente parece que estão a fazer tudo para que as pessoas de certa forma se esqueçam, não é? Quando toda a gente quer que este assunto fique encerrado, fique posto de lado, resolvido, para poderem seguir em frente. E pronto, continuam a adiar e é triste. Eu sinceramente já estou um bocado farto desta situação. Eu, por mim, banio-o para sempre, porque já não é a primeira vez e já falei disto muitas vezes. Eu acho que ele não é inocente, sobretudo da maneira como fez as coisas. E pronto, vamos ter que esperar até novembro para ouvir a última decisão. O Sun Yang, quando eu soube que íamos falar deste assunto aqui no programa, fui à procura de um histórico do Sun Yang. Ele é a verdadeira definição de bad guy. Ele em 2013 esteve detido durante uma semana porque foi apanhado a conduzir sem carta. Em 2014 foi o caso de doping. Tem um acidente também com o carro, acho eu, entretanto. Teve um acidente e na China não brincam com isso, ainda por cima um fulano na China com 2 metros e não passa despercebido, logo que era ele. E foi o caso do doping, agora o caso em que ele destruiu amostras. A defesa dele, o que diz é que isto foi uma notícia plantada por um tabloide britânico. Mas o que é facto é que há relatórios. Neste momento temos uma situação caricata que já ultrapassa um bocado o Sun Yang, que é a FINA apoiar o Sun Yang e a WADA é o órgão que está a fazer com que isto vá mesmo a tribunal, porque pela FINA o caso estava arquivado, o que é um bocado estranho. A FINA tem aqui às vezes 2 pesos, 2 medidas. E enfim, eu tenho muita pena, porque o Sun Yang acho que foi o nadador mais extraordinário de 1500 metros livres que eu vi nadar. Em termos técnicos era uma coisa absolutamente fantástica. Achei, pronto, na altura percebi porque é que não foi mais longe nos 1500, mas acho que ele tinha ali muito caminho para andar, se estivesse limpo. Vamos assumir que até ali teve. E depois, quando quis voltar-se para as provas de 200 e 400, ele também com as potencialidades físicas e técnicas que tem, teve muito sucesso nisso.
E pronto, já agora estamos aqui a falar do nadador que foi o campeão olímpico dos 200 metros e falámos há pouco do nadador que foi bronze nessa mesma prova de 200 metros e portanto uma classificação que eventualmente terá sido toda ela um bocadinho falsificada. E o James Guy foi precisamente o quarto classificado, portanto tem muitas razões para se queixar. Outra coisa que eu acho que eu começo a achar que ele vai conseguir safar, porque eu já li que eles estão a tentar pegar pelo facto da pessoa que foi fazer o teste não era uma pessoa credenciada, era um ajudante de das pessoas credenciadas. E se isso for verdade, eu acho que ele vai conseguir arranjar maneira de safar. Eu não sei, eu lembro-me de ler isto para aí há 2 meses, mais ou menos 2, 3 meses, e eu espero que isto não seja uma forma dele conseguir sair vencedor deste caso, não é? Mas eu lembro-me de ler isso. Isso ainda para mais é um procedimento quase habitual. Quem vai buscar a urina aos nadadores acaba por ser um ajudante, não é propriamente a pessoa que está credenciada. Mas enfim, não, vamos para... por acaso, quem vai pescar normalmente é um médico. Aquilo nós estamos em frente ao médico, preenchemos os papéis. Entretanto, ele diz para irmos à casa de banho para urinar e ele está a olhar para nós. É um médico que está a olhar para nós. O que acontece muito é, nós, por exemplo, somos notificados de um controle antidoping. Enquanto não tivermos vontade de ir à casa de banho para urinar, podemos ter uma pessoa a controlar-nos para ver se não falsificamos ou se não urinamos noutro sítio, porque aquilo tem que ser a primeira urina após a prova. Então temos sempre alguém a seguir-nos, mas essa pessoa depois no processo de recolha da amostra não tem nada a ver. Não participa. Não interfere. Exatamente. Bom, mas pronto, vamos esperar que não seja essa a forma de ele safar, porque, quer dizer, agora, uma vez que ele destruiu as amostras, ele tem que ser indiciado por outra coisa que não a questão do doping. Mas pronto, já são novelas a mais para o Sun Yang. Ainda há aquela com o McCorton, ainda há aquela com o Duncan Scott. A vida está complicada. Tá. Se cruza com o Sun Yang. Vamos falar agora no nosso último tópico. Eu queria saber o que é que achas da natação, do panorama da natação nacional e do panorama da natação internacional também. Já falamos um pouco do panorama internacional agora com a ESL, com a Taça do Mundo, com a etapa da FINA. Mas queria sobretudo saber o que é que achas do panorama da natação nacional e um pouco da internacional também. Estás à vontade para falar. Eu acho que vivemos uma época particularmente entusiasmante para quem é adepto da natação. Isto porque começamos a ter para já alguns resultados internacionais e acho que mais importante do que isso é que começamos a ter em algumas provas muita competitividade interna. Eu acho que esta é a altura ideal para os agentes da natação, principalmente a Federação Portuguesa de Natação, tentar levar a natação aos adeptos menos identificados com a natação, porque quem vê uma prova, por exemplo, como os 200 estilos masculinos em Portugal, temos o Alexis, temos o Diogo, temos o Gabriel, eventualmente o Zé Paulo Lopes, exatamente, a chegar lá, certamente que se vai sentir motivado para seguir a natação. Falo desta prova, falo dos 200 brussos femininos, dos 400, 800 e 1500 femininos, e portanto temos aqui acho que estamos a atravessar um período de grande competitividade, coisa que não acontecia há uns anos, em que tínhamos grandes nadadores, mas que eram soberanos nas provas que nadavam, e isso vai-nos com certeza trazer frutos no futuro, porque um jovem nadador que queira aparecer, como é o caso do Zé Lopes, tem que dar muita corda, enquanto que, por exemplo, os três que estão agora, pronto, o Gabriel é mais novo, mas, por exemplo, o Diogo, se na idade do Zé Lopes fizesse 2-2 aos 200 estilos, já dominava completamente os 200 estilos, como ele dominava. E isto vai nos trazer, com certeza, bons resultados no futuro. Obviamente, se estamos a balancear ou a prognosticar esta época, a época de Jogos Olímpicos, acho que o primeiro objetivo tem que ser ter mais gente nos Jogos Olímpicos e creio que vamos conseguir então a almejada final olímpica. Falando do panorama internacional, também pegava um bocadinho neste tópico,
Isto porquê? Porque se calhar há um ano esperávamos que os Jogos Olímpicos fossem um bocado de consagração para alguns nomes, tentar perceber quem é que seria verdadeiramente o discípulo ou o herdeiro de Phelps. Vai ser os primeiros. Há 4 Jogos Olímpicos, temos a presença do Michael Phelps. Há 5, mas ele incide só nadou os 200 mariposa. Vamos tentar perceber quem é que ocupa um bocado esse trono. Acho que toda a gente está à espera que seja o Caleb Dressel, se bem que eu acho que a nível de melhor nadador da atualidade eu dividia o Dressel por aquilo que pode ganhar e pelos recordes que pode bater, e o Pitty pela enormidade das marcas que ele vai deixar. Ele ainda tem, salvo erro, 26 anos, talvez menos. Acho que ele é de 94, se não estou em erro. 94, é 25 ou vai fazer 25, tu pensas que ele faz anos no final do ano. Quando ele abandonar a carreira, vamos ver em quanto é que ele vai deixar o recorde dos 50 e dos 100 bruços, porque é uma força da natureza, autenticamente. E depois do setor feminino, esperava que a Sarah Sjöström, a Kati Kosu e a Katie Ledecky fossem o Big Three aqui da natação feminina, mas temos neste momento o Marianne Titmus que bate o pé a Ledecky, e penso que esse vai ser o duelo dos Jogos Olímpicos. E temos a Regan Smith a aparecer, a dominar já o estilo de costas, mas depois também o Christophe Milak, penso que vai ser o dominador da mariposa. Vamos ver se dos 100 e dos 200 já este ano, mas me entusiasmam mais os duelos que possam vir a haver, e nunca pensei que enquanto a Ledecky tivesse o seu reinado, que alguém pudesse ombrear com ela, e ainda é muito jovem. Ela tem 22 anos, a Ariane Titmus tem 20, e vamos ver se está aqui o início de um grande duelo para durar anos. Eu concordo contigo, sobretudo, vamos dizer, eu acho que como o Phelps não vai haver ninguém a conseguir dominar tantas provas, ganhar, por exemplo, 8 medalhas de ouro, ou mesmo 5, se calhar o Dressel, mas tem que correr tudo muito bem. Eu acho que como o Phelps não vai haver tão cedo alguém a dominar tantas provas nos Jogos Olímpicos. Pronto, em nível de dominar, Adam Peaty, claramente, eu acho que ele está num campeonato completamente à parte. Não há ninguém que possa rivalizar com ele. E sem o Vanderpoel. Não há os 50 bruços. Sim, e não há os 50 bruços, pronto, ele só tem uma prova, percebes? E ele pronto, vai ganhar uma medalha de ouro, pronto, se calhar numa estafeta ou outra. Mas em nível de domínio, o Adam Peaty está ao nível do domínio que o Michael Phelps tinha, claramente. O Dressel, lá está, tem muitas provas que é muito forte e vai ganhar muitas medalhas de ouro, mas eu acho que ele não consegue ganhar tantas como o Michael Phelps. Em termos femininos, eu acho que a Regan Smith tem potencial para dominar durante muitos anos as provas todas de costas, não é? Eu acho que a Sarah Sjöström vai ter uns bons Jogos Olímpicos, mas não sei se ela faz mais um ciclo olímpico. Ela é de 92, não? Ou 91? Ela tem 27 anos. 92. 92, exato. Pronto, não sei até que ponto é que ela vai continuar muito mais tempo na natação. E eu sinceramente não estou a ver. Pronto, falaste a Ledecky, mas a Ledecky também já não é tão dominante como era antigamente. E pronto, pegando nisso, eu acho que ninguém vai conseguir fazer face ao Michael Phelps. Não há. Pronto, os dentes de mariposa, por exemplo, o Milak, também não vejo ninguém, falarmos em domínio, não vejo ninguém a conseguir. Ele que há pouco tempo disse que ia para um 49 aos dentes de mariposa. Eu acho que ele consegue. Já teve mais longe, já. Exatamente, mas eu acho que não há ninguém que consiga rivalizar com ele aos dentes de mariposa neste nível. Mas pronto, lá está. Isto por um lado é bom, porque vai dar. Vão haver mais nomes para lutar, vão haver mais campeões olímpicos, e pronto, não é o monopólio todo do Michael Phelps ou do outro nadador. Vai expandir um pouco mais. Isso é bom por um lado para a natação. Eu espero que o Caleb Dressel não caia na tentação de tentar ser o novo Michael Phelps. Ele tem mais uma estafeta que o Phelps não tinha, os 4 vezes sem estilos mistos. E ele, quando nada no NCAA, muitas vezes nada 200 estilos, 200 jardas estilos, e nada bem.
Às vezes até chega aos 200 livres e ele pode tentar os 200 livres só para entrar na estafeta. Mas eu esperava que ele não fizesse isso porque pode estar a comprometer as outras provas onde ele pode chegar mesmo aos recordes do mundo. Acho que o objetivo dele tem que ser ganhar os 50, 100 livres e 100 mariposa com o recorde do mundo e ajudar as estafetas a chegar lá. O desafio do Adam Peaty, obviamente os 100, ele chega lá, ganha os 100 e acho que não fica por aí satisfeito. É que os 200 para ele já é um pouco. Sim, aos Um pouco 200 mais. nem espero que ele lá vá. Espero que ele vá aos 100, tente bater o recorde do mundo dos 100, porque ele desde 2012 é impressionante, todos os anos bate o recorde do mundo. É impressionante, ele não falha nas grandes competições, seja dos 50, seja dos 100. Mas eu acho que o grande objetivo, aquilo que está na cabeça do Adam Peaty, é superar os Estados Unidos nos 4 vezes 100 estilos. E acho que isso era mesmo a coroa de glória para ele, porque ele tem um papel fundamental na estafeta britânica. Eles estão a tentar encontrar um costista, agora tem um jovem, o Luke Greenbank, em todo o caso, não tem nada a ver com o Ryan Murphy. Mas depois o Adam Peaty, seja contra o Kevin Cordes, seja contra o Cody Miller, Nick Fink, que também está a nadar bem agora, dá-lhes um baile desgraçado. Mas depois há o James Guy, que é bom nadador de 100 mariposa, mas não é o Caleb Dressel. E depois entre o Nathan Adrian e o Duncan Scott, aí as coisas estão equilibradas. Mas eu acho que de facto a coroa de glória do Adam Peaty era conseguir levar a estafeta da Grã-Bretanha ao ouro. Concordo, concordo. João, muito obrigado. Acho que já vamos a 1h10. Ui. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Nem tinha Ou noção, para mim estávamos aqui 10 minutos. sim, também eu, mas agora eu por acaso foi uma das críticas que eu recebi e estou a tentar minimizar. Às vezes é muito complicado, sobretudo com convidados como tu, que podemos estar a falar durante 3 horas de natação e torna-se complicado fazer em menos de 1 hora. E começámos a dizer que éramos introvertidos os dois. Exatamente. Mas pronto, quando falamos de uma coisa que gostamos e que amamos tanto, eu acho que é muito fácil de se falar durante horas e horas. É verdade, é verdade. Mas muito Eu, obrigado pela participação. Diz, desculpa. sim, não, eu é que agradeço e de facto foi um convite inesperado, mas que recebi com muito orgulho e com muito gosto. E certamente iremos fazer mais episódios, não será o primeiro nem o último. É sempre como eu disse, é sempre um gosto falar contigo e falar com alguém que saiba tanto de natação, porque é uma das coisas que eu também gosto muito de fazer, é de falar sobre natação. E lá está, é um grande privilégio poder partilhar esta hora contigo e muito obrigado por aceitares o convite. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço Um e a abraço. todos os ouvintes da Hora da H2O.